Olá, internautas do Diário da Região. Olá, todo mundo que está na internet assistindo esse programa. Hoje no Diário Talks vamos falar sobre direito do consumidor e também, principalmente, da questão dos endividados. Estamos com dois convidados aqui no estúdio. Estamos aqui com o Zaqueu dos Santos, que é chefe de fiscalização do PROCON, e também com o advogado e diretor do PROCON, Alisson Deniran Oliveira. Doutor Alisson e Zaqueu, antes de mais nada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Será um prazer a gente estar participando dessa conversa. Bom, vamos lá. Começando com o Dr. Alisson. O governo recentemente lançou um programa federal chamado Desenrola, né? O programa Desenrola. Inclusive, nós fizemos recentemente uma reportagem aqui no Diário da Região, assinada pelo Lucas Israel, falando que ele vai aliviar algo em torno de 178 mil moradores de Rio Preto que estão endividados. O PROCON percebeu essa demanda? Está tendo muita procura de gente endividada tentando acertar, limpar o nome? O PROCON, através da Senacom, ela já também tomou essa iniciativa, né, e já também lançou o programa próprio para poder auxiliar o endividado, né? O objetivo dessa medida provisória que foi editada pelo governo federal é justamente resgatar o consumidor para voltar a ser consumidor, né? O consumidor que está inadimplente, que tenha novamente a sua vida digna e possa ser um consumidor novamente. Zaqueu, o senhor está há um bom tempo no PROCON e aí tem essa bagagem. O que a pessoa a moradora aqui de Rio Preto deve, né? Em geral, o quê? Banco, serviço, produto, telefonia. O que ela deve, em geral? O principal débito aqui que a gente encontra é o financeiro, instituições financeiras. O que é? Até o próprio empréstimo pessoal que tem com o banco, ou até aquele financiamento por boleto de produtos que a pessoa compra. O famoso carnezinho, né? Vai lá, faz o carnezinho. Então a gente tem essa principal questão. E cartão de crédito também tem um volume muito alto. As pessoas precisam tomar cuidado com o cartão de crédito. Que às vezes é bom, parece uma parcelinha razoável, mas o jurinho de cartão de crédito é alto. O pessoal tem que estar atento a isso. São essas três principais fontes: financiamento de produto, famoso boletinho, e cartão de crédito, que tem ocorrendo aí a maioria das negativações. Doutor, inclusive, as pessoas têm que tomar cuidado com aquele tal do crédito rotativo ou pagar o mínimo do cartão de crédito. Isso é um perigo, né? Não, isso aí acaba se tornando uma verdadeira bola de neve, né? Se puder evitar ao máximo, é o mais recomendável. O que é a alternativa interessante para fazer nesse caso? A pessoa está devendo ali o cartão de crédito. Ela às vezes só tem um dinheiro para o mínimo. Tem algumas instituições, os economistas recomendam, às vezes fazer um crédito pessoal ou consignado, pegar um valor, pagar aquilo que está devendo no cartão, do que fazer um parcelamento do cartão. Seria isso? Exatamente, gente. Financiamento não é vilão. Vilão é quando você usa ele de forma indevida. Quando você toma um empréstimo consciente, você está facilitando sua vida. Veja, juros de cartão de crédito é 400% ao ano. Como que uma pessoa paga isso? Então é melhor você comprometer uma parte da sua renda tomando um empréstimo, de preferência consignado, que o banco vai ter garantia de recebimento, portanto os juros vão ser menor. Pega esse dinheirinho, vai lá, quita o cartão de crédito, porque isso vai acabar com a sua vida se você deixar esse juro rolando. 400% ao ano não é brincadeira, isso aí acaba com a sua vida financeira. Então vai lá, toma um empréstimo, quita esse valor de cartão de crédito, foi essa a sua realidade, porque empréstimo não é vilão, tá, gente? Ter dívida também não é vilão. As empresas têm, né? Todo mundo tem. O que é? A dívida é boa desde que você tenha planejado ela, consegue arcar com os pagamentos. Então, se você está se sentindo sufocado com um determinado serviço financeiro que tem muito juro, procura uma alternativa. Às vezes o empréstimo tem um jurinho menor, você vai lá, quita e fica despreocupado. Doutor, às vezes o pessoal fala também, os bancos oferecem a tal da portabilidade de dívida, que vai a dívida de um banco para o outro. Ele fala em oferecer juros menor. Isso é viável? Vale a pena? É lícito, é viável, desde que a taxa de juros realmente seja vantajosa para o consumidor. E a opção é do consumidor. Se o banco se recusar, inclusive, o consumidor pode tomar as providências devidas. Eu falo isso porque existe essa situação de fato. O consumidor encontrou um banco que tinha uma taxa de juros menor, o banco estava ali oferecendo a portabilidade, e o banco ali original da dívida
dívida original estava se recusando. O consumidor teve que demandar, judicializar para poder impor aquela obrigação. Importante ressaltar. Então, o consumidor tem... O banco, que é o dono da dívida original, ele não pode impedir a portabilidade. Não pode impedir. Tendo encontrado o consumidor aquele crédito mais favorável a ele e o banco que esteja disposto a adquiri-lo, por assim dizer, ele tem que fazer essa portabilidade obrigatoriamente. Bom, agora vamos falar sobre o Desenrola. Quem que pode negociar dívida nesse programa federal do Desenrola? São todos os consumidores que estão em situação de inadimplência, exceto aqueles com dívida relacionada à garantia real, a créditos imobiliários e crédito rural também. Vamos traduzir, né? O crédito rural está bem claro, né? Mas as outras possibilidades, outras áreas, vamos traduzir isso. Aquele que fez um financiamento para adquirir uma casa, ele não pode, ou mesmo garantia... Financiamento, tipo assim, ela comprou uma casa aí na imobiliária ou esses grandes programas. Casa, terreno, esses se ele não está em pode. atraso, essa não entra no Desenrola. Não entra, porque a própria MP está afastando essas dívidas. Qual que é a outra categoria? Seria o crédito em garantia real. Por exemplo, um financiamento de um veículo. Né? O próprio veículo é a garantia real do crédito. Então, se ele está devendo a questão do financiamento do veículo, parcelou, essa também não entra essa dívida também não entra no programa, Desenrola. não impede, eventualmente, do consumidor procurar o PROCON também com o objetivo de negociar. Mas nesse programa em específico, ele não poderia estar solicitando. Zaqueu, no caso, o governo lançou o Desenrola e as próprias instituições financeiras estão abordando os consumidores. O que a pessoa tem que estar atenta nas propostas que as instituições financeiras estão fazendo? Né? Às vezes ela oferece um valor X, né? A dívida é em 2 mil, nós fazemos uma oferta aqui, você pagar R$200 e está quitado. Ou faz um parcelamento. Como é que ela deve observar isso? Em primeiro momento aí, tomar cuidado com essa abordagem da empresa, né? O que a gente está mais vendo hoje em dia é golpe. Lançou um programa, o pessoal corre de fazer um golpe novo. Então, primeiro, tomar cuidado com isso. Tem que saber se é a de fato empresa um banco exatamente. verdadeiro. A empresa mesmo que está entrando em contato comigo, tem que tomar essa consciência. A gente entrar um pouquinho mais nisso. Como é que a pessoa sabe se essa é a verdadeira instituição financeira? Exatamente. Como é que ela faz para ela saber? Aí que eu ia entrar. Solicita a proposta, peça um tempo de reflexão. O banco entrou em contato com você, ouve a proposta, anota e diga, eu vou pensar e entra em contato. E aí você pensa, faz os cálculos lá, vê se a taxa de juros está compensando, porque a instituição financeira pode estar fazendo parte do programa, só que às vezes a proposta não é interessante. Então ouve, anota, reflete, a reflexão é muito importante. Não dê ciência no ato, não pague nada no ato. Anote a proposta, reflete sobre ela e aí você entra em contato com o canal oficial da instituição. Você vai ter lá no seu contrato, no seu cartão de crédito atrás. Você entra em contato. Não fecha nada com o banco entrando em contato com você. Quando o banco entrar em contato com você, anote a proposta, reflita sobre ela. Posteriormente, você, com a sua motivação, entre em contato com o banco e faça o aceite daquela proposta. Doutor, o que é o aceite? Inclusive, o pessoal fala que tem que tomar cuidado com algumas palavras no telefone, porque às vezes um sim, a pessoa pode estar falando sim porque eu estou entendendo, mas para o outro lado, para quem está fazendo a proposta, um sim pode significar um aceite daquela proposta. Quais os cuidados no linguajar que a pessoa tem que ter ao se comunicar com essa pessoa do outro lado? Ela tem que deixar claro o sim pelo qual ela está aceitando aquela informação que ela está recebendo, né? Então, sim, eu aceito tal coisa, eu não aceito, e deixar muito claro. Só também fazendo um parênteses aqui com relação às fraudes, que já está sendo nesse próprio programa do Renegocia, da medida provisória, já estão tendo números de casos de fraude, né, registrados. Então, tentem se acautelar. Toda mensagem que você receber, WhatsApp ou por e-mail, também
tenham cautela e averiguem realmente se tem lá o ponto .br do site que você vai entrar, se eventualmente você negociar e após a negociação, porque os fraudadores estão cada vez mais atualizados, pessoas dóceis estão se passando por telemarketing, por oferecendo, né, descontos, etc. Então verifique ali se depois de elaborada a negociação, se realmente o beneficiário daquele eventual boleto que você está realizando é realmente o credor, né? Abordando ainda a questão da cessão de crédito. Tente ainda verificar com o credor originário se aquela dívida que foi cedida, se realmente aquele pessoa que está entrando em contato, ou mesmo a cobradora, né, se realmente foi contratado ou cedido pelo agente financeiro ou o fornecedor originário. Seria interessante, se a instituição financeira tem aqui uma sede física em Rio Preto, é melhor ir na instituição física lá para checar isso daí? Com certeza, o contato pessoal vai evitar todo o transtorno. Você conversar com seu gerente, ter o tato ali, te traz uma segurança muito boa. E tudo que ele te informar, peça para o gerente relatar em papel. Qualquer oferta do banco vai ter que estar constando. Isso é um direito do consumidor. Isso, ele põe fala, conste que você está me dizendo, todas as ofertas que você está me falando. Por quê? A segurança que o consumidor vai ter, o documento assinado, o cumprimento da oferta que ele fizer. Inclusive acordos, né? Acordos realizados, o fornecedor emite só o boleto. Mas como é que o fornecedor, o consumidor tem consciência ou tem como provar que realmente aquele boleto deu quitação integral ao débito, se não tem nada escrito ali? Então, se não tiver como inserir no próprio corpo do boleto, peça ali um contrato, um acordo firmado, que é um comprovante de que realmente aquilo que foi prometido vai estar sendo cumprido. Outra coisa, durante o Desenrola também, o Desenrola, programa do governo federal, também tem outras instituições cobrando. Eu sou a empresa cobradora Irmãos Metralha, estamos cobrando você porque você está devendo para o Banco X e o senhor tem que pagar. Como é que a pessoa... E aí ele falou assim, mas como? Não estou devendo para os Irmãos Metralha. Aí ele falou assim, não, mas nós compramos a dívida do Banco X, né, e estamos cobrando em nome deles. Isso é legal, isso pode acontecer, e como saber se essa empresa que diz que está cobrando em nome do Banco X ou comprou a dívida, está falando a verdade? Normalmente isso acontece com os fundos de investimento, né? São empresas que foram criadas justamente para cobrar créditos que a gente chama de créditos podres, que já foram tentados serem adimplidos ali e não lograram êxito. É lícito desde que o consumidor tenha ciência daquela aquisição, ou seja, ele tem que ser notificado ou tem que ser comunicado pelo menos pelos dados cadastrais da lei, o e-mail. Então a instituição financeira tem que estar enviando o e-mail, é por isso que é extremamente importante a atualização dos seus dados cadastrais. Manter os dados cadastrados, atualizados. Isso, por quê? Porque a empresa ou a instituição financeira vai ter que enviar um e-mail, no mínimo, né? Antigamente os advogados entravam até com ações anulatórias para poder cancelar a dívida porque não tinha a prévia notificação. E quando a gente fala notificação, é notificação formal. Hoje o entendimento é de que tem que ter a simples comunicação, né? Então é lícito, mas aí surge a dúvida. Realmente aquela empresa, ela adquiriu aquele crédito de fato? Então como que o consumidor vai ter consciência de que realmente aquele crédito foi adquirido por aquele fundo ou aquela empresa ali? Ou está com a cobradora X, né? Ligue no credor originário, entre em contato com o credor originário e questione. Vocês efetivamente cederam o crédito para alguma empresa? Sim, qual? Então ele vai informar. Se não for exatamente a mesma empresa que está entrando em contato contigo, você já cancela ali toda e qualquer negociação. Alguns especialistas em direito do consumidor dizem que às vezes é melhor negociar direto com o banco original do que a empresa que comprou o crédito. Isso é verdade? Olha, se o banco originário der a quitação do débito, é tranquilo. O que é bom a gente ressaltar? Hoje existem muitas ferramentas para o consumidor entrar em acordo. Então, essas ligações de saque, às vezes elas têm uma proposta que às vezes o banco consegue melhorar ela. Então, o que a gente sempre fala, né, doutor? O site do www.consumidor.gov.br é uma iniciativa extremamente bacana do Ministério da Justiça,
Lá tem diversas empresas cadastradas e todas as instituições financeiras do país estão cadastradas lá, desde a mais pequenininha até a maior. Lá é uma ferramenta muito legal do consumidor pedir acordo. Lá saem propostas muito vantajosas. O consumidor ele pode entrar no site, registrar sua demanda lá, pedir um acordo, que às vezes ele consegue um acordo muito melhor e é um site que vai te trazer segurança, você não vai estar caindo em fraude, você vai estar pagando realmente o seu acordo, um acordo lícito. É uma ferramenta muito legal do consumidor utilizar em vez de ficar negociando por saque aí nessas ligações. Doutor, no caso, as cobranças, qual o limite das cobranças? Ligações, que dias podem ser feitos, horários que podem ser feitos, o que é considerado uma cobrança vexatória? A cobrança vexatória, ela é aquela que traz vergonha para o consumidor, né? O que acontece? Ligações excessivas, ligações no seu local de trabalho, às vezes faculdade. O credor não pode ligar depois das 20 horas, tá? O credor não pode ligar fazendo ameaças de algo que está à margem da lei, né? O que é algo à margem da lei? Eu vou penhorar todos os seus bens, eu vou te prender. A gente, por incrível que pareça, ainda tem gente que acredita que a dívida civil dá cadeia. E, na realidade, hoje, no Brasil, a dívida civil é aquele deve contrato, banco, etc., né? A dívida civil é somente que dá cadeia, né? Dá o direito de prender alguém à dívida alimentar. Não existe exceção. Aquele que deve pensão alimentícia. Aquele que deve pensão alimentícia. A única, né? Antes tinha até a figura do depositário infiel, hoje é só pensão alimentícia. Então, assim, não pode trazer vexame pro consumidor. Tem que cobrar até as 20 horas. Até as 20 horas? Até as 20 e horas. dias da semana? Não pode atrapalhar o seu lazer, o seu descanso, né? Se você, depois do sábado ali, um período ali de 14 horas, normalmente, que já nem é horário mais comercial, atrapalhou o seu lazer, o seu descanso, já passa a entender como sendo vexatório. Zaqueu, no caso, há sempre duas ofertas feitas pelas empresas. Um vai falar, o cidadão deve 2.000. Eles falam assim, se você pagar R$200, quitou a dívida. Só que aí depois, passado alguns anos, a pessoa vai lá, ela quer tirar um guarda-roupa, uma geladeira, ou mesmo alguns querem comprar uma moto, um carro, e aí não pode porque diz que tem uma restrição. Ele fala, mas eu paguei aquela dívida de 2.000 por R$200 e eu não estou com o nome limpo? O que acontece? Hoje em dia o que ocorre? A concessão de crédito ela não é obrigatória. Então ela depende de análise de risco do banco. Veja, o que não pode ocorrer é você pagou um débito e ela está constando como restrição. Ela não pode constar como restrição pública. Qual que é a restrição pública? Interna. Que é a restrição que a empresa somente não tem acesso. Por exemplo, qualquer um pode ir lá consultar, tem lá a ferramenta do Serasa do empreendedor, ele vai lá e consulta, ele está com essa restrição. Não, essa restrição depois de pago o débito, ela tem que sair. Só que isso não impede de gerar algumas situações negativas do consumidor, como é o fator do score hoje em dia. O score ele é uma ferramenta lícita. Que é uma pontuação, Uma pontuação que, infelizmente, houve algum atraso de determinado pagamento, esse score ele fica baixo e você paga, ele não imediatamente sobe. Então, você precisa manter um comportamento de bom pagador por um período de tempo para que esse score recupere e você consiga acessar crédito. Porque a empresa ela não é obrigada a fornecer crédito. Ela pode analisar os riscos dela, ela fala, poxa, eu tenho grandes riscos de fornecer um dinheiro que não recebi, então eu vou optar por não. Mas isso não significa que seu nome está negativado, que você tenha pago e seu nome não tenha sido retirado. Com o tempo, seu score vai melhorar e com certeza vai ter acesso a crédito no mercado. Doutor, o que é o tal registrato? Porque eles também falam isso. A pessoa foi lá e limpou o nome no Serasa. Mas aí eu não estou conseguindo comprar a moto, o carro ou o apartamento porque meu nome está lá com uma restrição no tal de registrato. O que é? Isso é legal? Pode existir? O registrato, na realidade, ele é uma ferramenta do Bacen, justamente... Do Banco Central? Do Banco Central. A gente fala Bacen porque o próprio site, ele se denomina Bacen, né? Então, quando você for pesquisar, você consumidor pesquisa Bacen mesmo. E essa ferramenta, ela serve para que o consumidor possa visualizar se ele tem empréstimos cadastrados no seu nome, se ele tem contas correntes cadastradas em seu nome. É bom saber se tem fraude também, inclusive. Né? E aí que é o ponto.
porque se você, consumidor, está visualizando que uma conta corrente ou um determinado empréstimo, chaves Pix cadastradas, porque também acontece fraude de uma determinada pessoa cadastrar uma chave Pix com os seus dados pessoais, o seu e-mail, seu número CPF. de telefone, e se não foi você que solicitou, você vai estar evitando fraudes, né? Você vai estar auxiliando ali o próprio a rede de Golpistas, demais estelionatários. exatamente, a não estar perpetuando essa fraude no seu nome. Inclusive dizem que dá uma dica, né? Diz que a dica agora nova é quando for dar um Pix, em geral não dá o CPF, dá um e-mail, ou em geral um e-mail, algum outro termo, ou um telefone que você não use muito, para não dar muita chance pro golpista. Isso é verdade? Olha, você evitar fornecer dado pessoal seu para pessoas que você não conhece é sempre muito bem-vindo. Então, tenha 2 chaves Pix, uma chave mais pessoal sua para você tratar com seus amigos, seus familiares, e cria uma chave aleatória para compras na internet, recebimento de terceiros, uma chave aleatória que você não vai ter risco de vazar seus dados. Complemento aqui que o doutor estava falando sobre o registrado também, Marco. As pessoas que tenham seus documentos roubados, furtados, tenham perdido, é muito importante que ela acompanhe sempre o registrado, porque esse documento possivelmente está rodando aí pela rua, não sabe na mão de quem vai cair, se alguém vai abrir uma conta, fazer um financiamento, tomar um crédito no seu nome. Então acompanhe o registrado, que você vai saber de forma antecipada, que aí você vai ter tempo para tomar as providências necessárias para sanar esse problema. O Diário mesmo fez uma matéria sobre uma falsa médica que comprou a documentação de uma médica de verdade, formada, na mão de um estelionatário. Ela abriu conta num dos bancos aqui de Rio Preto, trabalhou com o médico, fez crédito, e a verdadeira dona do CPF, a médica, está com problema judicial aí tentando resolver, provar que não foi ela. Mas diz que um dos problemas é as pessoas não fazerem boletim de ocorrência quando perdem documentos. Isso é verdade? Não, é importante, mas não é obrigatório no sentido de você anular a dívida. É importante para que depois você se resguarde perante os credores. Mas, veja bem, quem tem a responsabilidade de verificar se aquela pessoa e aquele documento é realmente daquela pessoa que está apresentando é o fornecedor, é a instituição financeira. A responsabilidade dela é objetiva. O que isso quer dizer? Não importa que ela foi enganada também, ela tinha esse dever de visualizar e ter essa cautela de verificar se a pessoa é realmente o golpista ou a própria pessoa identificada no RG. Bom, a gente também tem que falar do lado do consumidor da empresa. Tem algumas pessoas também que às vezes acabam falando assim, tem aquela conversa que gira em redes sociais, eu vou deixar de pagar, daqui 5 anos eu vou estar com um nome bom para comprar. Não quer dizer isso, né? Reitero aqui o que o nosso chefe de fiscalização acabou de afirmar. A dívida naquele estabelecimento permanece. Então não vai num passe de mágica ser quitado. Que existe realmente no próprio CDC afirmando que tem que ser retirado lá do Serasa, dos órgãos de proteção ao crédito. Mas não é quitação de dívida. Tá? A dívida vai permanecer. A dívida vai permanecer naquele local em que a pessoa se tornou inadimplente. E o Código Civil, só para você entender, ele estabelece prazos, né, no seu artigo 206, os prazos prescricionais. Mas vamos agir sempre com boa fé e tentar quitar, negociar as nossas dívidas da melhor forma possível. Mesmo porque quem vendeu o serviço ou produto também depende desse recebimento para se manter, custear sua empresa e sua família. Né? Fomento moral, no mercado. Isso impacta na coletividade também, né, Marco? Quanto mais inadimplentes, mais a taxa de juros, porque o risco é maior. Isso é importante também para fornecer o crédito. Então, se a gente tem uma sociedade com comportamento de consumo consciente, que é comprar o que eu consigo pagar, isso ajuda todo mundo. As taxas de juros do mercado vão ficar menores. Agora, essa história dos 5 anos, o tiro sai pela culatra. Por quê? Embora a negativação não conste, o seu comportamento como devedor consta. Então vai constar que você tomou muito crédito e muitas vezes você atrasou. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir tomar mais crédito. É vantajoso ao longo de sua vida? Talvez não seja. Isso também prejudica a sociedade de consumo como um todo, porque aquela atividade acaba sendo prejudicada. O comportamento de consumo consciente, veja, ninguém está falando que é crime dever, gente. Acontece coisas, circunstâncias na nossa vida
desemprego, ou a própria pandemia que nós afetou agora muita pouco. gente. Isso são circunstâncias que a gente não tem como evitar. Mas tomar conhecimento da sua vida financeira, isso é saudável. O consumo consciente, ele é saudável. Ter uma educação financeira é bom para a prosperidade da sua família, seus filhos e da sociedade que consegue adquirir produtos e serviços num preço com juro menor. Doutor, o programa ele é justamente para reabilitar, né, esse inadimplente. Inclusive, aproveito o gancho para afirmar aqui que o PROCON local está com um projeto em parceria aí com o nosso antigo diretor, o Dr. Jean, para abrir a clínica do superendividado, né? Em que vai estar colocando profissionais capacitados para orientar e renegociar as dívidas ali dos endividados. Bom, agora a gente está quase finalizando, tem uma dúvida. A questão da cobrança com... Como é que chama? Nós estávamos conversando no bastidor, não sei se o termo é sequestro do salário ou é a história da CNH. Isso pode... Em que situação? Como é que isso funciona? Vamos lá. A questão da suspensão da CNH, passaporte, realmente é algo que aconteceu, né? Foi objeto de uma ADIM que determinou essa suspensão aí da CNH. Mas não é toda e qualquer dívida que vai ser, olha, eu estou devendo, então vou ter minha CNH suspensa automaticamente, de forma alguma. Na verdade, na prática jurídica, vamos falar do que está acontecendo nos tribunais. Os juízes estão indeferindo esses pedidos. Eles têm que ser muito bem fundamentados e tem que ter uma explicação lógica de como aquele ato vai auxiliar no recebimento da dívida. Então, assim, mesmo que você, o advogado, o teu advogado lá, faça uma peça maravilhosa, fundamente, o juiz, a seu critério, pode indeferir, você pode agravar, mandar lá para o tribunal, que se não tiver nenhum fundamento de que aquela medida coercitiva vai auxiliar no recebimento do crédito, não vai ter essa suspensão. Então, existe, mas não é assim utilizada à torta direita de forma alguma. A questão do salário, né? Também foi uma situação em que a dívida não alimentar, fique claro que a dívida alimentar, que é a pensão alimentícia, ela já era autorizada de longa data, né? Essa penhora sobre o salário até o limite dos 30%. Então foi também uma situação que vai ser muito análogo ao que eu acabei de falar. Vai ter que justificar muito bem e, detalhe, todas as outras medidas alternativas de recebimento do crédito já têm que ter sido tentadas no curso do processo. Então, primeiro vai tentar lá o Cisbajude, que é a penhora na conta, vai tentar a intimação pessoal, penhora na residência do endividado, ali do executado. Vai tentar todos os outros meios que existem, é longo o caminho até chegar lá. Bom, para a gente finalizar, vamos lembrar aí os horários de funcionamento do PROCON. Se eu não me engano, eu fiz uma matéria um tempo atrás, saiu até um aplicativo de celular também do PROCON. Como é que isso funciona, só para as pessoas se orientarem e, se possível, ir até o PROCON pedir mais orientação? O PROCON ele atende de segunda a sexta das 9 às 16. A gente está ali na Rua Silva Jardim 3604. Ali perto tem uma árvore ali, característica, né? Da Senac, na escola, né? Então o pessoal conhece bem ali por causa da árvore mesmo, que é uma árvore muito estrondosa, dá para ver de longe. E tem sim o aplicativo que está sendo, na verdade, implementado. Já foi, mas ainda está tendo aquela situação. Aperfeiçoamento. Isso, exatamente. E com o período pandêmico, nós colocamos à disposição o WhatsApp também do PROCON, né, para atendimento. O WhatsApp eu vou passar para vocês, o 17 99627 0528. Vou repetir, 17 99627 0528, que é justamente para poder registrar ali alguma reclamação. Aquela pessoa que tem dificuldade em se deslocar pessoalmente pode estar pedindo até orientações por ali aquele canal. A gente lembra também, né, que fazemos o atendimento itinerante com o PROCON móvel. Então o consumidor ele pode sempre estar acompanhando nossas páginas nas redes sociais, PROCON Rio Preto, só buscar, que ele vai ver o roteiro de atendimento do PROCON móvel. A gente passa por diversas regiões da cidade,
atendendo aquele consumidor que não pode se deslocar ali até o centro, né, durante o horário comercial. A gente passa finais de semana, às vezes um horário estendido, melhor forma ali para atender todos os consumidores e o pretenses. Ok, gente, a gente termina aqui o Diário Talks falando sobre o direito do consumidor, que é importante, né? E qualquer dúvida pode mandar para o e-mail, os canais de comunicação do Diário, alguma dúvida que a gente vai encaminhar para os nossos entrevistados e a gente vai aí prestar o esclarecimento para vocês. Gente, obrigado por participar e continue com o Diário da Região, sempre informação em primeira mão e checada.